Querido irmão, querida irmã em Cristo, bem-vindo a este momento de mensagem segundo a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Emerson, essa aqui é a Sara. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a presença do Espírito Santo esteja com você. Amém. Agora você vai com a mamãe, tá bom? Dizem que a perspectiva de alguém muda quando se torna pai. É verdade. Muitas coisas mudam. Alguns dias atrás foi lido nos nossos cultos um texto que me tocou um pouco mais fundo. Agora que eu tenho este lindo presente de Deus que vocês viram. O texto é de Mateus, no capítulo 10, onde Jesus diz para os discípulos dele: quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. É difícil para um pai ouvir Jesus dizendo que você deve amar mais a Ele do que esses presentes de Deus que Ele te deu, do que a tua família. Daqui a alguns dias nós teremos o Dia dos Pais. É difícil você dizer que você deve amar mais Jesus, a Deus, do que os seus familiares, do que aquelas pessoas que te criaram, que estão presentes na tua vida. Mas, pensando sobre isso, veio à mente um texto bíblico, texto de Gênesis, no capítulo 22, onde Deus ele dá uma tarefa para um homem. Este homem, ele era Abraão. Abraão era aquela pessoa que havia sido tirada da sua terra, que Deus tinha feito uma promessa de que ele seria pai de muitas nações, de que através da sua descendência muitos seriam abençoados. Então, Abraão ele caminha por muito tempo nesta promessa. E acontece que Abraão ele tinha 100 anos quando a sua esposa Sara dá à luz a um filho, no qual eles colocam o nome de Isaac. Imagine, com 100 anos. Parecia que estava tudo perfeito. Deus tinha cumprido a sua promessa. Mas agora Deus dá uma tarefa muito difícil para Abraão. Uma tarefa para testar a fé de Abraão. O texto bíblico ele diz assim, que Deus ele diz para Abraão: pegue agora Isaac, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vai até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar. Queime o seu filho como sacrifício. Imaginem essa tarefa. Queime seu filho como sacrifício. Imagine você que é pai, ouvindo essas palavras de Deus. E o texto ele fica ainda mais pesado, porque Abraão ele vai, pega um jumento, pega lenha, pega o fogo para o sacrifício, pega 2 empregados e também o seu filho e sai em viagem para aquela terra. Uma viagem de 3 dias. Diz assim que no 3º dia, Abraão viu o lugar de longe
Então ele disse para os empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Então Abraão pegou a lenha, pegou o fogo, pegou a faca e ele e seu filho foram andando juntos. Então, depois de um tempo que eles estavam andando, Isaque ele pergunta para Abraão: pai? E Abraão diz: que foi, meu filho? E Isaque pergunta: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Naquela época o sacrifício ele era feito com animais, especialmente cordeiros. Era costume do povo e também nós encontramos vários relatos na Escritura. Eu fico imaginando Abraão, fico imaginando o coração daquele pai. Quando o filho pergunta: pai, a gente tem tudo, só falta o carneirinho. E o Abraão pensando: o carneirinho é você, meu filho. Fico imaginando a tristeza daquele homem, as lágrimas correndo, quando Abraão ele tem que responder assim: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. Deus vai arranjar um cordeirinho. O texto diz que eles continuaram a caminhar. Abraão montou o altar no monte, botou a lenha e amarrou Isaque sobre o altar. Fico pensando como um homem de 100 anos conseguiu amarrar um garoto que já andava sozinho, provavelmente já devia ser um pouco mais velho. Provavelmente o filho era muito obediente. Ele era fiel a seu pai. O que torna ainda essa cena mais triste e melancólica. Então, Abraão levanta a faca para matar o seu filho. Quando do céu vem a voz do anjo do Senhor, que diz assim: Abraão, Abraão. Estou aqui. O Abraão responde. E o anjo diz: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Então, Abraão ele olha em volta e vê nos arbustos um carneirinho preso pelos chifres, no meio de uma moita. Então, Abraão olha em volta e vê um carneirinho preso pelos chifres no meio de uma moita. Então, Abraão pegou esse carneirinho e ofereceu como sacrifício no lugar do seu filho. Essa não é apenas a história de Abraão, mas é a nossa história. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele escreve o seguinte: ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, e não disse uma palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. De quem ele está falando aqui? Está falando do Filho de Deus. Deus ele não permitiu que nós fôssemos sacrificados, que nós fôssemos condenados por causa do nosso pecado. Ele entregou o seu próprio Filho para que nós, nossos filhos e nossos pais, não precisemos morrer, não precisemos ser condenados. Esse é o tamanho do amor de nosso Deus. Esse é o tamanho da sua graça.
que por causa do sangue do seu Filho, como nosso substituto na cruz, nós temos o perdão de todos os pecados, porque ele foi obediente até o final, o que nós não conseguimos ser. Quando nós olhamos essa história de Abraão, percebemos como Deus, desde o começo, já tinha planejado tudo. Deus já tinha organizado aquele momento para que então nós tivéssemos perdão dos pecados. É interessante que o apóstolo Pedro, quando fala sobre o batismo, ele diz que essa promessa do batismo é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Essa é a promessa que nós temos. Por causa da promessa de Jesus, do sacrifício dele na cruz, eu sei que a minha filha, meus pais, teus pais e teus filhos vão se reencontrar na vida eterna. Jesus vai dizer: aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. E essa promessa é para nós. E aí vem a questão: como não amar a este Deus que nos ama tanto, que amou nossa família, que amou aqueles que são dele? Como não amar este Deus tão bom, que entrega seu Filho para se tornar homem e morrer por nós? Diante disso, nós só podemos amá-lo de verdade. Falhamos nisso muitas vezes, mas a cada dia temos oportunidade de buscar e servir a Deus, de olhar novamente para Ele, pedir perdão e agradecer por tudo que Ele faz e tudo que Ele continua fazendo em nossas vidas, por todas as bênçãos que Ele nos dá, pela família, pelos amigos que Ele nos deu, especialmente também por essa certeza que nós temos de que estaremos juntos no céu para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Queremos chegar diante de nosso Deus em oração. Ó Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque Tu fez o que nós não conseguimos fazer. Tu, Senhor, te entregou o Teu Filho para morrer por nós, para nos dar o perdão dos pecados e a vida eterna. Muito obrigado, ó Deus, por nos encher de bênçãos nesta vida, colocar pessoas ao nosso redor, pessoas que podemos amar, cuidar e ajudar e que também nos ajudam em momentos de dificuldade. Senhor, que possamos cada dia mais Te amar, Te servir e buscar, Senhor, viver neste amor. E assim também, por causa da força que Tu nos dás, possamos amar também o nosso próximo cada vez mais. Em nome de Jesus, Teu Filho, o nosso Salvador. Amém. Se eu posso cantar esta canção e até sorrir, posso porque tenho a salvação. E se acaso mal tocar, me basta refletir no que Cristo diz ao coração. Tenho uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Se eu posso me levantar dos tombos que levei, posso porque Cristo vive em mim. Ele quem me dá essa vontade de viver, de lutar, sorrir, cantar assim. Tenho uma vida de alegria,
pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã.